Aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, hoje é uma questão polêmica. Temos Polemitunics no ar, que são os jogos que abordam o Brasil colonial problemáticos? Vamos discutir um pouquinho, tá bom? Eu já peço desculpa pela minha cara meio acabada, eu tô com uma gripe gigante, tô com um pouquinho de falta de ar, né? Talvez depois desse vídeo eu vá no médico. Mas eu acho que vale a pena gravar. Bom, gente, esse é um argumento que eu tenho ouvido falar desde a década de 90, desde o começo dos 2000, que jogos que abordam o período colonial são problemáticos por algum motivo ou por outro. É um argumento bem recorrente, eu não estou me referindo a nenhuma argumentação em comum, mas no geral. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha opinião, e aqui eu deixo claro que essa opinião ela é totalmente minha, baseada no meu ponto de vista sobre a história, sobre ressignificação e tudo mais, e que não necessariamente ela vai fazer sentido para você, não necessariamente ela é a sua opinião. A única coisa que eu peço é que mantenham a civilidade aqui nos comentários, tá bom? Lembre-se que eu sou negro, uma pessoa negra que já tem muitos episódios de preconceito e de racismo na minha vida, então algumas coisas que eu vou falar, por mais que não pareçam, eu falo com propriedade. Isso também não é uma carteirada, tá bom? É só para deixar claro que é um tema que me toca de uma forma bastante pessoal. Mas antes de entrar no Brasil Colônia, eu quero falar um pouquinho sobre um outro assunto que eu espero que vocês relacionem com o que eu vou falar depois, que é sobre o período medieval. Por quê? Quando a gente faz um jogo sobre o Brasil Colônia, de alguma maneira, a gente está abordando um período histórico do ponto de vista moderno. A gente está fazendo algo que pegar a nossa visão de hoje para abordar um tema de um tempo passado em que as pessoas tinham uma outra visão, sem querer justificar a visão daquele tempo. E com o Brasil Colônia acontece algo muito parecido com o que acontece lá fora, principalmente na Europa, com o período medieval. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, ou para quem nunca soube, eu já fui monge católico, então eu já fiz parte de uma ordem monástica, que era a ordem monástica cisterciense. Os cistercienses, eles são uma ordem que surgiu no século XI, lá na região de Cîteaux, onde hoje é a França. Cîteaux no latim se chamava Cister, e daí que veio a ordem cisterciense. Então é uma ordem que se formou no período medieval. E nós estudávamos muito lá no monastério o período medieval, a história da igreja medieval, a filosofia medieval, a escolástica, tudo que é relacionado ao período medieval do ponto de vista da cultura, do desenvolvimento, das artes, da filosofia, a gente estudava, tá bom? E aconteceu uma coisa muito interessante, que é o seguinte, logicamente vocês devem ter percebido, ou devem concordar comigo, que a fantasia medieval tradicional, ela é de alguma forma baseada na Idade Média real. Ela é uma imaginação, e por que não dizer, ela é uma romantização de um período que de fato existiu, só que com elementos fantásticos. E essa romantização, ela passa por várias etapas, entre elas de pegar vários elementos ruins daquela época e deixar de lado, ou então dar uma mudança. Então tem várias figuras que são muito comuns no nosso imaginário do RPG, que têm as suas origens no período medieval, principalmente na Baixa Idade Média, que seria aquele período que começa depois do século IX, século XI, né, que aí é onde a gente já tem a grande maioria dos reinos que a gente conhece já instituídos, já passou um pouquinho aquele período mais turbulento e caótico das invasões bárbaras.
E várias figuras, como a figura do paladino, a figura do guerreiro, a figura do clérigo, são todas baseadas em em tipos comuns de serem encontrados no período medieval. Só que isso, o guerreiro, o paladino, o clérigo, principalmente o paladino e o clérigo, eles são romantizações gigantescas daquilo que hoje em dia a gente conhece como ordens militares, religiosas ou ordens de cavalaria, que eram, em sua maioria esmagadora, em 99,9% dos casos, formada por nobres. E a nobreza medieval, ela era nobre enquanto título, mas enquanto atitude era pouco nobre. Para vocês terem uma ideia, né, lá no período entre a Alta Idade Média, na transição para a Baixa Idade Média, vários nobres ao longo da Europa instituíram a prima nocte, né? Se você não, ou prima nocte, né, que viria do latim. Se você não sabe o que é, procura o que é isso. Eu não vou falar aqui porque eu tenho um público que eu tenho bastante crianças e adolescentes, então eu não vou explicar o que seria a prima nocte, mas essa era a moralidade da época, logicamente embalada por conceitos de filosofia e religiosa e tudo mais, mas na prática, essas ordens militares, essas ordens de cavalaria, elas estavam longe de serem bastiões da moral, elas estavam longe de serem virtuosas. A prima nocte é só uma coisinha que prova isso. Por exemplo, durante as cruzadas, né, que se você for parar para pegar o clérigo e o paladino, ele nada mais é do que uma versão fantasiosa dos cavaleiros cruzados. E desenvolveu-se uma filosofia muito inspirada por um pensador religioso chamado Bernardo de Claraval, que por sua vez, o Bernardo de Claraval foi um membro da Ordem Cisterciense. Ele não foi um dos fundadores, mas ele foi um dos membros da Ordem Cisterciense, o membro mais proeminente e a pessoa, o principal pensador das cruzadas foi o Bernardo de Claraval. E ele, o Bernardo de Claraval, foi uma das pessoas que espalhou, que popularizou o termo Deus hoc vult, que é a expressão completa que aqui no Brasil, e depois ao longo do tempo o pessoal reduziu para Deus vult, que seria Deus quer, né? Qual era esse pensamento? Muitos cristãos da época, eles pensavam, mas será que é certo eu ir até Jerusalém e de repente matar pessoas para recuperar a Terra Santa? E aí tinha essa teoria de que isso é a vontade de Deus, e que quando é a vontade de Deus, tudo pode. Eu não estou falando isso do período religioso, eu estou falando como era o pensamento da época. O pensamento Deus hoc vult, ele partia desse pressuposto. Tá bom? Então é um pensamento medieval, um pensamento do século XI, como ele era pensado no século XI. Então, se você vai escrever livros, ou se você vai ler livros para conhecer o pensamento que era vigente no século XI, o escritor ele vai ter que descrever como era o pensamento vigente no século XI. E aqui eu gostaria de dar 3 indicações. Tem esse livro maravilhoso que é o Grandes Impérios e Civilizações, a Europa Medieval, Raízes da Cultura Moderna, que é um livro grandaço, lindíssimo, totalmente ilustrado, né? Ele tem muitas fotos, ele tem muitos mapas. Olha só que mapa fantástico esse aqui, né? Que é um livro que ele disseca o período medieval, desde as invasões bárbaras até o Renascimento. Então tem o volume 1, o volume 1 ele vai pegar a parte das invasões bárbaras até o final do período da Alta Idade Média. E tem também o volume 2, da mesma coleção, que ele já pega a Baixa Idade Média, né? Que já é quando o Renascimento começa a aparecer aí, né? Qual que seriam as bases que deram origem ao Renascimento. Ele é fantástico, ele discute a política, a religião, a arte. Então esses 2 volumes são impressionantes. Eles são fáceis de achar, eles são um pouquinho caros, tá bom? Eu trabalhei muito uma época para conseguir comprar esses livros, mas vale a pena, vale muito a pena.
Mas para quem não tem tanta grana assim, você acha em sebos por 5, 10 reais esse documento aqui que se chama Guia História das Cruzadas, que é um documento da editora online, da Online Editora, que ele aborda todos os antecedentes, as ordens militares de cavalaria, as ordens religiosas que fizeram parte das cruzadas, além de dissecar toda a simbologia de cada uma das ordens, e tem uma das capas mais legais que eu já vi num livro, né? Essa capa é maravilhosa. E aí você vê que existe um espaçamento gigante entre o que acontecia na vida real e a imaginação que fizeram na fantasia medieval. Ah, Tarcísio, mas a fantasia medieval ela se passa em outro mundo, outro universo, não é a Europa medieval, não é, né? E aí a gente vai chegar onde eu quero chegar. O primeiro RPG que abordou isso foi esse aqui, gente, que é o Desafio dos Bandeirantes, tá? Eu vejo muita gente falar, mas eu jamais jogaria com um bandeirante. E aqui acontece a mesma coisa. Deixa eu pegar um trecho aqui que eu vou ler para vocês, logo no começo do livro. Ele tem uma pequena parte de ambientação, depois ele já entra na página 5. Ele já tem esse seguinte trecho, ó. É importante que o jogador tenha em mente que essas raças... Por que ele usa o termo raça? Porque era o termo que era usado naquele período, né? Estão descritas na forma como se apresentavam no século XVI, no século XVII. Os negros eram escravizados até o fim do século XIX. Os índios foram explorados e perderam muito da sua cultura. Tudo isso faz parte da nossa história. E desprezar qualquer um desses fatos seria descaracterizar a proposta desse RPG, que é basicamente a sua ambientação inteiramente nacional. Há, é claro, algumas adaptações feitas para as regras do jogo e também para torná-lo mais agradável. Olha só a consciência que isso tem, cara. E quem conhece os escritores, o Flávio, o Carlos e principalmente o Ricon, sabe que são pessoas com uma capacidade crítica absurda. São pessoas que dominam muito tudo que está sendo falado aqui. E é isso, gente. Olha só. Aí eu já vou entrar na minha opinião, né? A grande maioria desses livros, principalmente o principal, que é o Desafio dos Bandeirantes, ele tem a plena consciência de todas as mazelas sociais que era aquele mundo. Só que eles não querem apagar a história, né? E aí eu vou pegar uma frase que é muito famosa na filosofia, mas que eu aprendi lendo X-Men, que é: aquele que esquece o passado está fadado a repetir ele no futuro, né? E a gente pode ressignificar o que aconteceu no passado, que é o que o Áureos faz, né? O Áureo é do Reinaldo Uzzi, que é um documento fantástico, que ele faz toda uma ressignificação, mas ele não apaga. Aqui, os negros começam como escravos. Por quê? Porque a escravidão existiu. Então, aí, Tarcísio, mas eu não vou jogar num jogo em que os negros são escravos. Pô, você mora num país em que por 300 anos os negros foram escravos. E você quer que um livro esqueça que isso aconteceu, né? A questão dos bandeirantes, gente, principalmente aqui, ela vai do mesmo argumentação que as pessoas usam para justificar a fantasia medieval, né? Ah, mas a fantasia medieval ela se passa em um outro mundo, ela é uma coisa reimaginada, ela é uma outra coisa. Aqui também, gente, caso você tenha lido, você sabe que na verdade não é exatamente o Brasil. É uma terra análoga ao Brasil, chamada de Terra de Santa Cruz. Ele é como se fosse um universo paralelo, onde as lendas são reais, onde os bandeirantes são muito mais aventureiros do que opressores. Então isso daqui, ele é uma reimaginação mítica, ele é uma reimaginação em um universo fantástico, exatamente com a mesma proposta que o guerreiro, o clérigo, o paladino são reimaginações. Cara, no RPG de fantasia medieval a gente tem o ladrão, sabe? O ladrão. Vocês fazem ideia que essa palavra ladrão, muitas vezes ela adquire uma conotação positiva no RPG medieval de fantasia, né?
E olha só, logo na página 5, a mensagem que o Desafio dos Bandeirantes trouxe lá em 1994, que é quando o livro foi lançado. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1992! Né? 2002, 2012, há 34 anos atrás, esse livro já deixava claro que ele está totalmente ciente das mazelas que foi o período colonial, principalmente para os negros indígenas, né? Mas ele não quer esquecer o passado, ele quer ressignificar o passado, e ele faz isso através da fantasia. O Áureos, ele leva isso mais longe ainda, porque o Áureos, os dançarinos da lua, eles são negros que buscam a liberdade, eles lutam contra a escravidão, e eles têm poderes, eles são quase que super-heróis, né? Você tem, por exemplo, os Quilombos da Lua, que é um suplemento para Desafio dos Bandeirantes, em que existe toda uma análise, uma apresentação do que seriam os quilombos, só que dentro de uma visão mítica. Isso é bonito demais, isso é lindo demais, a representação do negro aqui. Ah, mas e o indígena? O Vale dos Acritó, se você ler isso daqui, cara, trata o indígena, né, trata o nativo, aquele que já estava aqui, que teve suas terras invadidas com tanto carinho, com tanta paixão. Isso daqui é muito bonito, né? Aqui atrás vocês estão vendo o GURPS Descobrimento do Brasil, que é um documento de 40 páginas mais ou menos, que muita gente acha que é uma adaptação do Desafio dos Bandeirantes para GURPS, pelo fato de ser do Eduardo Ricon, que é um dos autores do Desafio dos Bandeirantes, mas não é, galera, tá? Por mais que seja um tema muito parecido, o GURPS Descobrimento do Brasil, ele literalmente foca no descobrimento do Brasil, que não é exatamente o caso do Desafio dos Bandeirantes. Então esse documento aqui, ele tem um valor histórico e didático, esse que eu estou mostrando aqui na lousa, ó. Na lousa, na tela. E ele mostra todas as problemáticas que a chegada dos portugueses trouxeram, né? Apesar do nome, o Descobrimento do Brasil, ele deixa claro que muito mais que um descobrimento foi uma invasão. Como qualquer visão esclarecida hoje mostra isso, mas por séculos, né? Recebeu essa alcunha de descobrimento do Brasil. Então, em vez de ficar querendo apagar o passado, eu acho importante, eu acho que o RPG cumpre uma função muito legal disso, de ajudar na ressignificação do passado. O passado, ele continua existindo da forma como ele existiu, só que a gente passa a ter uma visão crítica dele, a gente passa a ressignificar ele sem precisar apagar. A gente não precisa falar que a escravidão nunca existiu, a gente não precisa falar que a chegada dos portugueses do Brasil não trouxe impactos terríveis ao Brasil. A gente pode ter uma análise crítica, a gente pode ressignificar isso, mas jamais apagar. E quem fala que não vai jogar como bandeirante, eu não entendo como você pode achar um absurdo jogar como bandeirante, mas não acho um absurdo você jogar como ladrão, você jogar como clérigo, você jogar como paladino, você jogar como guerreiro, né? Temos esse é um dos complicados, mas ainda assim, e nesse ponto eu corro o risco de perder muito inscrito, que é o Rai Brasil, que ele é do Marcelo Deodébio, que é um cara que eu acho que ele deu a volta por cima recentemente na questão de opiniões e tudo, né? E esse jogo, tem muita gente que fala que os negros são tratados como goblins, como orcs. Na verdade, não. Se você pegar na página 9 ou na página 8, eu não me lembro, do Rai Brasil, você vai ver que os africans, como são chamados os negros nesse coisa, eles são comparados aos elfos, tá bom? Existe depois algumas variações que são comparadas aos pigmeus, e tem outro que são os Yubás, que eles são gigantes. Então tem várias, né? Mas não são comparados a orcs, goblins, tá bom? A primeira vez que aparece referência aos negros no Rai Brasil, eles são comparados aos elfos, tá bom? Inclusive fisicamente. Tá? Então eu acho que falta um pouquinho de leitura, mas eu já aviso, o Rai Brasil ele tem coisas complicadas. Ele foi escrito numa fase em que o Marcelo Deodébio estava começando a se radicalizar em algumas coisas.
né? Porque o Marcelo Del Débio ele começou como um cara muito de boa, depois ele teve um período que ele foi se radicalizando até chegar lá em 2018, 2019, que ele estava bem radical, ele estava muito extremo, muito tóxico, e depois ele foi baixando, baixando. Hoje eu acho que ele está mais ou menos aparentado para quando ele começou, sabe? Ele é um cara que está com umas visões interessantes. Tivemos a bandeira do Elefante da Arara, que eu acho que ele leva o lance do Desafio dos Bandeirantes além. Ele realmente ele deixa o lado histórico de lado e ele cria todo um mundo mítico, né? Em que a realidade, o momento histórico, ele é só o pano de fundo para a criação de um mundo imaginário. Então, de todos, eu acho que a bandeira do Elefante da Arara é aquele que mais se aproxima da visão que a gente tem da fantasia medieval. Então eu considero, além, logicamente, de ser talvez um dos livros de RPG mais bonitos já feitos no mundo, né? E temos um outro que não está aqui, que é o Santa Cruz, que é um RPG de horror barroco colonial, que é do sistema Daimon, que é escrito pelo Leandro Hallowon Santos, que ele é quase como se fosse uma versão mais dark do Desafio dos Bandeirantes. Por quê? O Desafio dos Bandeirantes ele já vai pro período das bandeiras, pro período dos bandeirantes, ao passo que o Santa Cruz ele já foca mais no período barroco, ou seja, um pouco anterior, ou então não anterior, mas paralelo, mas focando nessa questão do barroco, do contraste entre luzes e trevas. Então o Santa Cruz, ele tem uma abordagem parecida com o Desafio dos Bandeirantes, mas ele puxa mais pro terror, até mesmo porque ele se passa dentro do cenário de Arcanum, né? Então você tem toda a questão das ordens iniciáticas, você tem a questão de Arcanum, de Infernum, de Spiritum, todos eles, né? Como é que chama? Eu esqueci o nome do reino dos anjos lá no Arcanum, que é Paradisum, ou Paradisium, ou Paradisia. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Que também é super tranquilo, assim, não acho que haja apologia. Então, eu não tô falando que vocês têm que aceitar o que eu tô pensando. Na verdade, o que eu mais gostaria né? Por que jogar com guerreiros, paladinos, clérigos e ladrões que são inspirados em personagens, em figuras históricas extremamente complicadas, extremamente danosas, a ponto de você ter a Prima Notte, a ponto de você ter o deus Okvult. Por que tudo isso é tranquilo e por que quando isso vem para o Brasil isso fica complicado? Será que não deixa de ser um tipo de síndrome de vira-lata também? Não estou falando que só estou lançando aí para você e logicamente vou perder muitos inscritos, mas enfim, eu precisava fazer esse vídeo.